dos episódios de apneia, sobre os episódios de apneia, a gente tem que entender que precisa existir, para o nosso bom funcionamento do nosso corpo, precisa existir uma homeostase dentro do corpo humano, entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Então, no nosso sistema nervoso simpático, a via simpática eferente, ela vai ter o corpo celular do seu neurônio pré-ganglionar no feixe intermédio lateral da medula taroclambar, né? E ele vai alcançar o gânglio os gânglios simpáticos, né, da cadeia simpática, atuando sobre os órgãos-alvos que a gente consegue ver nessa imagem, né? Então, vai ter todas aquelas alterações de luta ou fuga que a gente já viu dentro da nossa nervoso parasimpático. Os neurônios pré-ganglionares deles, os eferentes, eles vão partir do tronco cerebral e da medula espial sacral, enquanto esses neurônios pré-ganglionares vagais, eles vão partir de alguns núcleos situados também no bulbo, né? Dentre eles o núcleo dorsal do vago e o núcleo do trato solitário, sendo que o núcleo do trato solitário a gente chama ele de núcleo regulador do sono, e isso vai explicar um pouco sobre o predomínio parasimpático observado na maior parte do sono, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, voltando um pouco, para a gente falar um pouco sobre as complicações cardiovasculares, a gente tem que entender que existe um controle autonômico cardíaco, né, dentro do nosso sistema fisiológico, né? Esse balanço que existe entre os sistemas nervoso simpático e parasimpáticos, que a gente chama de balanço simpato-vagal, de acordo com a interação de 3 fatores, né, que vai ser a integração neuronal central, então o sistema nervoso central, e os mecanismos reflexos inibitórios e excitatórios periféricos. Dentre eles, o principal que a gente fala aqui dentro dessa aula vai ser um feedback negativo periférico, que é o reflexo barro-receptor, que são esses receptores, aqui um exemplo do corpo carotídeo, que são receptores de distensão, que eles se localizam aí em grandes vasos, né, então os vasos carotídeos e aórticos, e eles são sensíveis à variação da pressão arterial. Sendo que, quando acontece um aumento da pressão arterial, vai aumentar uma estimulação aferente para o sistema nervoso central, então vai mandar uma mensagem de estimulação para o sistema nervoso central, que vai determinar um feedback negativo, uma supressão tônica da atividade simpática, então vai diminuir a atividade simpática, aumentando o tônus parasimpático do retorno venoso periférico, causando uma diminuição da pressão arterial. Então, isso é um sistema de feedback negativo simples. Sendo que, quando acontece por algum motivo, né, alguma patologia, uma supressão, uma diminuição da sensibilidade desses barroreceptores, isso vai acontecer, promover, né, uma estimulação crônica simpática e diminuição do tônus parasimpático, e isso vai ter consequências dentro do nosso sistema fisiológico, né, como a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, o fisiológico, como que é? A maior parte do nosso sono, sendo a maior parte do sono não REM, vai ocorrer um aumento da estimulação da atividade parasimpática ali pelo núcleo regulador do sono, do trato solitário, que é por conta desse rest and digest, né? Então, assim, a gente dormir, comer, então ele vai estimular o sono. Contraditoriamente, né? Tipo, um aumenta, o outro diminui. E isso vai assegurar uma redução da pressão arterial, né? Da pressão arterial, da frequência cardíaca, consequências do débito cardíaco, em relação quando a gente tem com o estado de vigília, né? E isso vai manter todos esses efeitos seguramente acontecendo, a gente vai ter uma respiração regular. Quando a gente entra no sono REM, já no final ali da noite, no final dos ciclos que a gente faz, principalmente no final da noite, vai ter um decréscimo da atividade parasimpática, e esse decréscimo ele vai ser interrompido por surtos de atividade simpática. Isso já é o início do momento ali de despertar, e quando acontece dentro dos primeiros ciclos, né, de sono não REM, vai ser um início daquela suscetibilidade que já foi falada sobre a pessoa começar a despertar, né? Porque vai ter um aumento da estimulação que acontece na atividade parasimpática.
E isso vai ser o normal, né? É o fisiológico, sendo que quando a gente entra pensando na síndrome da apneia obstrutiva do sono, ele vai subverter esse equilíbrio, né? Que existe entre o sono e o sistema cardiovascular. Quando a gente fala dos efeitos agudos, né, da SALS dentro do nosso organismo, principalmente na parte dos efeitos cardiovasculares, a gente tem que entender isso como uma consequência dos eventos obstrutivos que são repetitivos, né? E aí isso vai alterar, fazer uma oscilação das variáveis autonômicas e das variáveis hemodinâmicas. Sendo que no final da apneia, a gente vai ter um aumento da frequência cardíaca e da PA, coincidindo com microdespertares, com o pico da ventilação e o nadir da saturação. E isso vai contrariar, né, uma fisiológica queda que a gente tem da frequência cardíaca e da pressão dentro do sono. Então, para entender isso, por que isso acontece? São 3 fatores que ocorrem das consequências das repercussões cardiovasculares, que são esses que a gente consegue ver na tela. Então, a pressão intratorácica negativa, a hipóxia e os microdespertares. Quando a gente fala um pouco sobre a pressão intratorácica negativa, a gente entende que quando a gente tem os esforços, quando a gente está dentro de um episódio de apneia e de uma apneia crônica, né? Então isso vai acontecer repetitivamente. Então esses esforços que a gente tem inspiratórios, que vão ser inefetivos, eles vão produzir dentro da nossa caixa torácica um aumento da pressão negativa. E isso vai determinar um aumento da pressão dentro do ventrículo esquerdo e da pós-carga, um aumento da pós-carga, sem aumentar a pressão arterial. Além disso, vai ocorrer, então, um aumento do retorno venoso ao ventrículo direito. Quando a gente aumenta o retorno venoso do ventrículo direito, vai comprometer o seu relaxamento e vai ter um prejuízo do enchimento do ventrículo esquerdo. Quando a gente junta um aumento da pós-carga com a redução da pré-carga do ventrículo esquerdo, vai ter um comprometimento do débito cardíaco, que vai ser proporcional ao aumento dessa pressão intratorácica negativa. E sendo que após o término de um episódio de apneia, vai ocorrer um aumento súbito do débito cardíaco, compensatório a toda essa diminuição por conta do aumento da pressão negativa. Então, na fase inicial da apneia, a gente vai ter uma atividade simpática que vai estar suprimido por conta da atividade barra receptora, né? A pressão negativa intratorácica, ela vai fazer um aumento da pressão intra-aórtica, e isso vai ativar os barra receptores, que vai bloquear a aferência simpática. Em contrapartida, vai existir uma queda da pressão arterial, devido a uma diminuição do débito cardíaco, vai suprimir a barra recepção. Então, são atividades contraditórias que acontecem. Porém, mesmo tendo duas atividades contraditórias, né, tentando brigar com a estimulação simpática, vai ter um predomínio da supressão simpática. Porém, no final da fase obstrutiva, como já coincide com o aumento da atividade simpática, vai ser tanto por conta da hipóxia, que vai ser por conta do aumento da PA, por conta da hipóxia que acontece também, que a gente vai ver um pouquinho, tanto quanto aumento da atividade simpática já no final do sono REM com o despertar, vai ter um aumento da pressão arterial. Quando a gente fala um pouco da hipóxia, o que acontece? Durante esses eventos obstrutivos, os efeitos do sistema simpático eles vão ser decorrentes pela retenção de gás carbônico e vão aumentar a vasoconstricção, né, dentro da nossa rede alveolar. Isso vai ter um atraso por conta do início, um atraso circulatório que a gente tem, né, entre o pulmão e os quimorreceptores periféricos. Sendo que, assim, o máximo efeito vasoconstrictor que a gente vai ter relacionado à hipóxia, ele vai estar na fase ventilatória da pós-apneia, né? E isso vai estar associado também ao aumento da frequência cardíaca da PA. Esses efeitos, né, de hipóxia, eles vão determinar um aumento da demanda metabólica. Quando a gente pensa no aumento dessa demanda, principalmente no miocárdio, pensando nos efeitos cardiovasculares mesmo, essa menor oferta de oxigênio, a contratividade miocárdica, ela pode ser afetada diretamente e indiretamente também por conta dessa vasoconstricção, causando também um Então, na ausência do fluxo aéreo, quando a gente não tem, a gente vai ter uma estimulação à hipóxia do corpo carotídeo, que a gente já falou, e isso vai determinar uma bradicardia.
que vai ser inversamente no momento do aumento do fluxo, que a gente vai estar voltando a respirar, já está no final da pós-apneia. E essa hipóxia vai determinar uma taquicardia por conta do estiramento pulmonar, que vai fazer uma inibição vagal. Quando a gente pensa nos microdespertares, eles são os mecanismos críticos de defesa mesmo que o nosso organismo tem, que eles vão ativar a musculatura dilatadora das vias aéreas superiores e vão prevenir a asfixia. Isso vai induzir também um discreto, tanto que ele não tem uma importância tão grande assim quando a gente fala sobre o aumento, mas um discreto aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Isso sugere que tem um aumento do drive ventilatório. Essa imagem a gente consegue ver dentro do traçado que a gente tem aqui, os despertares, né, que são esses microdespertares, são distúrbios do sistema nervoso autônomo, a hipóxia, que acontece também, que é essa hipóxia intermitente, e a alteração da pressão intratorácica, né, mas para mostrar uma imagem de como isso acontece dentro do traçado. Nessa imagem, a gente consegue ver a imagem de a imagem de um trabalho que eles fizeram uma avaliação de pacientes dentro de uma noite de sono, né? Então, aqui de meia-noite, 3 horas, 6 horas, 9, de manhã, 3 horas, de tarde, à noite, meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, enfim, até meio-dia. E aí aqui a gente fala isso a gente chama de descenso noturno, né? Em azul a gente consegue ver do decorrer do dia, eles têm a oscilação da PA, que a gente já sabe, isso sem entender de outros efeitos que podem acontecer durante a PA, mas normalmente a gente tem uma oscilação da pressão arterial, que dentro aqui, quando a gente vê um pouco de meia-noite, né, na parte noturna, ele vai ter uma diminuição, aumentando novamente a partir da hora do acordar. Quando a gente vê pacientes que têm episódios de apneia, aqui nos dois traçados, tanto da pressão sistólica quanto da pressão diastólica, a gente consegue ver que eles mantêm, né, uma reta, quase uma reta. Isso a gente chama de descenso noturno, né? Eles não acontece, porque por conta dessa estimulação simpática, né, e diminuição da atividade parasimpática. Então, a pressão é como se ela tivesse o dia inteiro, mesmo que o paciente esteja à noite. E isso vai ter consequências quando a gente fala sobre efeitos cardiovasculares. Esse outro traçado, essa outra imagem, quando a gente fala sobre alterações eletrocardiográficas, esses pacientes eles podem apresentar essas alterações. Aqui, duas que são possíveis são a bradicardia, né, por conta da atividade vagal, e a taquicardia por conta da atividade simpática e os despertares, os microdespertares que acontecem. Porém, a atividade mais frequente que acontece em pacientes que são portadores de SARS é a fibrilação atrial. Isso acontece por conta da pressão intratorácica negativa, por conta da pressão arterial, da pressão da parede atrial, ela ser mais suscetível a mudanças da pressão arterial, e por conta desse estiramento e aumento atrial que acontecem, causando um remodelamento atrial elétrico, tanto elétrico daquele peptídeo natriurético atrial, e vão ter efeitos aditivos à hipóxia intermitente e ativação parasimpática. Então, é muito comum acontecer nesses pacientes, isso a gente vai observar quando a gente solicitar um eletro, ou então durante uma ultrassonografia também. Falando um pouco sobre os efeitos crônicos cardiovasculares, por conta de todo aquele que a gente viu com o aumento da pressão durante a noite inteira, o aumento da frequência cardíaca, a hipóxia, esses pacientes vão ser suscetíveis a doenças crônicas, né? Além desses efeitos agudos a longo prazo, eles vão causar alterações sistêmicas que são encontradas nesses pacientes, sendo a mais importante delas a hipertensão, né? Hipertensão arterial sistêmica. Isso vai ser independente da idade, independente do grau de obesidade desses pacientes, com o aumento do índice, vai ter esses pacientes também vão estar eles não foram totalmente elucidados, mas podem ser devido a essa hipóxia, que vai ser intermitente, e ativação do sistema nervoso simpático,
né, uma pressão que ela não se altera durante um dia inteiro, a longo prazo, ele pode ocasionar alterações tanto do sistema renina-angiotensina, aldosterona, fazendo com que esse paciente evolua com uma hipertensão secundária, né, à síndrome da apneia obstrutiva. Outra complicação crônica frequente também é o AVC, e isso vai ser devido ao aumento de uma pressão arterial, né, da agregação plaquetária, que a gente vê que esses pacientes também têm uma alteração dos índices hematimétricos e plaquetários, e dessa hipercoagulabilidade sanguínea que vai ocorrer. Além disso, quando a gente fala sobre, durante a apneia, quando ocorre o episódio da apneia, a gente vai que predispõe esses pacientes, principalmente pacientes que já apresentam fatores de risco. Então, não está tão associado a pacientes rígidos, que não tenham nenhuma outra comorbidade, mas está associado a esses pacientes que já têm placa de ateromatose, pacientes que já têm hipercolesterolemia, que já têm outras comorbidades associadas, que vão ser mais suscetíveis a episódios de acidente vascular cerebral. Doença arterial coronariana também é comum nesses pacientes de evoluírem, e aqui, só explicando, não é uma linha de evolução, tá? Eu só coloquei que não evolui nesse sentido e também não é crescente. São só que podem acontecer mesmo. Então, a doença arterial coronariana ela vai estar relacionada a esse aumento da pressão e da frequência cardíaca também, com o aumento da demanda de oxigênio, além do aumento dos radicais livres. Então, o miocárdio, por conta dessa vasoconstricção, vai estar recebendo uma menor carga, vai estar com o débito cardíaco diminuído, e o aumento podendo levar um paciente a uma doença coronariana aguda. Sendo que nesses pacientes são comuns alterações do segmento ST, junto com os episódios de apneia, né? E eles podem ser manifestados tanto quanto um despertar com a dor anginosa, então os pacientes podem se queixar desses despertares já tendo um quadro agudo, ou então pior que isso, uma isquemia silenciosa, que pode se demonstrar com o aumento também do segmento ST, que pode ser observado também na polissono. Outra consequência, insuficiência cardíaca congestiva, também por conta dessa hipóxia, que vai ocasionar um prejuízo da contratibilidade. Injúria dos miócitos, né, por conta desse aumento de catecolaminas, que vai causar um desbalanceio do sistema nervoso simpático. E essas mudanças de apneia, que vão aumentar a pressão negativa, quanto posterior a isso, com relaxamento, né, vai causar essa alteração do volume, da relação, né, de volume sistólico e diastólicos finais do ventrículo esquerdo a longo prazo, podendo ocasionar alterações como insuficiência cardíaca. Alterações da coagulação, eles podem acontecer, isso acontece por conta, mesmo pacientes com saldo grave, eles também exibem esse tipo de alteração na coagulabilidade, com frequência até, e essas alterações elas vão estar vinculadas a essas alterações cardiovasculares. Então, o aumento da agregabilidade plaquetária no período noturno, ele tem sido observado em pacientes que têm síndrome da apneia obstrutiva, associado a esses níveis noturnos elevados de catecolaminas. Então, com o aumento da atividade simpática noturna, vai ter aumento dessas catecolaminas que vão noturnos de fibrinogênio e um aumento do hematócrito dessa viscosidade sanguínea também são associados a uma dessaturação noturna. Então, aqui a gente já vê um aumento todas essas doenças que são dependentes, né, dessa alteração da coagulação, vão ser predisponentes também, corroborando para essas alterações cardiovasculares. Então, é extremamente relevante dentro dos pacientes que têm apneia, pesquisar e ficar atento a isso, porque é extremamente comum, né? Todas essas alterações, principalmente cardiovasculares, podem acontecer, principalmente durante os episódios de apneia noturna. O outro grupo de alterações são as alterações neuroendócrinas, sendo que um dos principais fatores de risco, a gente já sabe que da SALS é a obesidade, e por muito tempo ficou se discutindo sobre a relação de mão dupla, em consequência de uma síndrome da apneia obstrutiva.
Quando a gente fala das consequências, dessas repercussões que a gente tem neuroendócrinas, uma das principais que se vem à mente é essa resistência à insulina, que vai ser independente do IMC. Então, mesmo pacientes que não têm um IMC tão grande, tão alto, né, que a gente espera, essa resistência à insulina ela vai estar correlacionada com a gravidade do índice de apneia e apopneia e do índice de saturação de oxihemoglobina. E a privação e essa fragmentação do sono, elas também vão contribuir para o desenvolvimento de resistência à insulina. Outro hormônio que a gente também altera por conta como repercussão neuroendócrina é a leptina. A leptina ela é secretada pelos adipócitos, é aquele hormônio que regula o apetite, e ela está relacionada ao peso e ao metabolismo glicêmico do paciente. Então, essa hipóxia que os pacientes porém, mesmo com uma hiperlipidemia, os pacientes que têm síndrome da apneia obstrutiva, eles geralmente tendem a ter uma resistência à leptina, que se correlaciona, né, com esse grau de obesidade e a resistência à insulina também. Além disso, a leptina ela foi observada sendo um hormônio estimulante respiratório, e a resistência a ela contribui para essa instabilidade respiratória, tanto central quanto neuromuscular, dentro das vias aéreas durante o sono. Essa fragmentação do sono, ela também vai ocasionar algumas alterações que são hemodinâmicas e por conta da hipóxia intermitente, de forma intensa dentro do sistema autonômico, influenciando o metabolismo e a homeostase glicêmica. Então, elas juntas, essas alterações, aumento da atividade simpática, vai ter um aumento a secreção do hormônio corticotrófico, como consequente aumento do cortisol. E esses efeitos também vão ser um feedback, vai ter uma retroalimentação dentro da resistência, da secreção e atuação da insulina, né, prejudicando também, piorando ainda mais essa resistência à insulina. Além disso, falando também de radicais livres, esse aumento que existe de citocinas, eles por conta de todo esse sofrimento que vai ter do metabolismo dentro de um episódio, dentro de uma síndrome crônica que está acontecendo há muito tempo dentro do organismo, vai também promover um aumento da resistência à insulina. E essa hipóxia intermitente, ela pode ser também responsável por outros transtornos, né, que podem atingir tanto o sistema cardiovascular e cerebrovascular, sendo que as alterações que também podem acontecer por conta de e cuja ação ela vai se estender além do tempo do sono, né? Então, mesmo que esses pacientes já passaram do episódio, né? Eles já estão acordados, o efeito da endothelina depois pode acontecer também, causando vasoconstricção e um aumento de todas as consequências, né? Falando um pouco sobre as alterações cognitivas, as principais são a sonolência diurna, né? Então, esses pacientes queixam muito de sonolência diurna, e isso vai virar meio que uma bola de neve dentro das consequências cognitivas. Então, uma sonolência diurna diminui, faz um prejuízo da concentração, e se diminui a concentração, os pacientes têm um prejuízo da memória também. Nada muito, sem entrar em muitos detalhes, mas as principais são essas mesmo. Sendo que o em uma sonolência diurna, geralmente ele vai ter predisposição a acidentes. E aqui eu trouxe um gráfico de um estudo que foi realizado, que eu achei interessante trazer aqui, que é uma comparação que eles fizeram de pacientes que são de um grupo que tem apneia e o grupo controle, que são a população normal, que não tem. E aqui eles fizeram o primeiro quadro, a gente consegue ver, aqui eles colocaram o número de acidentes automobilísticos, e aqui no eixo eles colocaram a idade, né? Então, mesmo quando a gente separa esses pacientes em grupos, né, colocando pacientes mais jovens, meia idade, pacientes mais idosos, a gente consegue ver que os pacientes do grupo que são o grupo o paciente do grupo observado, que são pacientes que apresentavam índices de SALS, né, que eram portadores de síndrome da apneia obstrutiva do sono, eles tinham um aumento
Quando eles compararam, aqui, para falar um pouco sobre, já entrando um pouco sobre o tratamento, eles compararam pacientes que iniciaram, aqui está antes e depois do tratamento com o CPAP, mas aqui eles compararam quando o paciente tinha uma aceitação boa e quando o paciente já não tinha. E aqui a gente percebe que antes o índice era maior e diminuiu quando os pacientes se adaptavam bem ao CPAP. Porém, a gente vê uma inversão do gráfico quando esses pacientes não têm. Então, quando o paciente ele não acopla bem ao aparelho, fica acordando mais durante a noite. Então, aqui a gente vê que, na verdade, ele aumentou, né? Mesmo depois da intervenção com o CPAP. Então, comprovando que esses pacientes também têm uma predisposição aumentada, e isso já entra dentro de uma questão de saúde pública, né? Que é uma das principais causas de morte dentro do Brasil e do mundo são acidentes, então o tratamento precoce, o tratamento adequado desses pacientes também diminui índices que são importantes, falando um pouco sobre saúde coletiva. E é isso, uma aula bem simples, rápida, espero que tenha contribuído com alguma coisa aí para vocês. Doutora Adra, tem alguma consideração? Vamos ver aqui. Não, acho que você foi bem, detalhou direitinho todos os itens aí propostos para a aula, mas assim, por que eu achei interessante de colocar uma aula dessa no cronograma? Porque assim, raramente você vê um paciente que use um CPAP, que faça uma investigação para uma apneia obstrutiva. Então, para a gente ter uma ideia de como é falho nesse sentido, né? Uma investigação, um acompanhamento. Quantos pacientes no ambulatório a gente atende que tem obesidade, tem aumento da resistência periférica à insulina, intolerância à glicose, ronca, quantos devem provavelmente ter uma apneia e estão passando batidos, né? Então, é algo que realmente vive, assim, em paralelo ao que a gente vê no dia a dia. Uma coisa, assim, que e a correlação com a chance do paciente desenvolver uma doença cardiovascular. Então, quando o paciente tem um índice de apneia maior do que 15 por hora, ou seja, uma apneia moderada, aí é onde a gente tem que ficar mais de olho ainda no paciente, porque a chance dele desenvolver uma complicação dessas é maior. Então, o paciente com índice menor, a chance, obviamente, é menor, tá? Então, só se atentar nesse índice de apneia moderada, em diante, geralmente é onde vai morar essas complicações aí, onde vão morar essas complicações, né? Então, gira em torno disso. As complicações giram em torno a catecolamina, vão aumentar a cortisol, vão acelerar tudo no momento onde não era para estar acelerado, né? Como você falou, a maioria do sono é um sono parasimpático, então não deveria estar aumentado. Fragmentação do sono vai alterar o metabolismo da glicose também. E a questão dos radicais livres, né, do estresse oxidativo, levando a uma disfunção endotelial e vai complicar sistema nervoso central e sistema cardiovascular de novo, que são as principais complicações, cardiovascular e cognição. Eu acho que é basicamente isso, né? Se alguém tiver alguma pergunta, algum detalhe, bastante comum é a questão de acidentes. A gente acha que não, isso é difícil acontecer, não vai acontecer, mas é muito comum, né? No ambulatório, na clínica, eu tenho vários casos de pacientes que bateram carro na plena cidade, horário de almoço, não era uma coisa assim, viajando numa estrada tranquila, onde a propensão, se você pensar, é maior. Não, horário mesmo de trânsito, de sol na cara, então, assim, pode acontecer, bater, capotar, enfim, ter até coisas piores. E deixa eu ver o que mais, a questão da cognição,
Outra coisa também que é interessante é o mau humor. Quando o paciente não dorme, ele fica mal-humorado, né? Então, memória, concentração, rendimento. Basicamente, eu acho que é isso. Alguém tem alguma perguntinha, alguma dúvida? Foi muito boa a sua aula, Rayane, foi ótima. Obrigada, doutora. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ameacei todo mundo, falei que não era para ninguém falar nada. A próxima aula é de quem mesmo? Ana Paula? Ana, isso. Tá. Então é isso, gente.